Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso módulo de análise fundamentalista. Meu nome é Felipe Almeida, eu sou aluno de contabilidade da UFBA e membro da Liga de Mercado Financeiro da Universidade. Se você está aqui, você provavelmente já passou aí pelos nossos módulos, pelas nossas aulas anteriores, desculpa, e você já viu, já está acompanhando comigo aqui a montagem, o preenchimento da nossa planilha, que está nos acompanhando nessa parte mais prática. Você também já viu qual é a origem da análise fundamentalista, quais são os principais ícones fundamentalistas, os pilares, para que ela serve, quais as premissas na hora da análise. E agora eu te convido para vir comigo a continuar preenchendo essa planilha. Então vamos lá. Aqui no nosso primeiro vídeo prático, a gente preencheu essa primeira parte da planilha, onde a gente colocou aqui alguns dados que a gente encontrava na DRE, no demonstração do fluxo de caixa e no balanço patrimonial das empresas que nós escolhemos. Você viu também que aqui você pode clicar no menos ou no mais para aumentar ou diminuir o número de empresas que você quer analisar. E aqui em cinza você já viu que ele nos entrega as margens que essas empresas têm, assim como a composição de capital das companhias, para a gente entender qual que é a empresa mais endividada, qual é a menos endividada, isso daí, qual o risco que isso daí traz para a gente. Aqui também a gente viu a análise do ponto do ROI, onde a gente viu que o ROI é formado pela multiplicação da margem líquida, do giro do ativo e da alavancagem. Eu gostaria sempre de lembrar vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem e não saiba o que é que está escrito aqui, você pode ver que em algumas dessas células tem um triângulozinho vermelho aqui na ponta. Isso quer dizer que aqui tem uma anotação. Se você colocar o mouse em cima, você vai conseguir ver qual é essa anotação, qual foi a observação que eu deixei aqui para vocês. Depois, já no segundo vídeo, nós fizemos um comparativo ano a ano das empresas, onde é que a gente consegue ter uma noção maior de tempo de margem bruta e da margem líquida dessas companhias ao longo do tempo. Agora, já na nossa terceira aba, a gente vai fazer o estudo das dívidas dessas companhias. Então, aqui nós temos Guararapes. A gente vai querer saber como que estão os empréstimos e financiamentos, que são as dívidas da Guararapes para o curto prazo, está aqui em CP, e empréstimos e financiamentos, que é a dívida da Guararapes para o longo prazo, que está aqui em LP. Aqui embaixo, a gente também vai conseguir ver se essa empresa tem uma dívida em dólar, quanto dessa dívida é em dólar. Isso aqui são informações que a gente vai encontrar. É bom sempre vou estar lembrando disso. Se você não souber onde encontrar essas informações, você vai ver que eu deixei nessa coluna em azul, aonde você vai qual é a demonstração financeira que você vai estar procurando encontrar esse tipo essa informação, e aí a gente só vai aqui preenchendo as células. Então vamos aqui também em azul eu coloquei algumas observações para a gente entender o que cada um desses espaços aqui vai significar para a gente. Então, aqui é dívida de curto prazo, dívida de longo prazo. Você vai ver que está em cinza, então aqui você não mexe, que é uma fórmula. Ele vai calcular quanto da dívida da empresa está vencendo aí no curto prazo, que é um período de até um ano, e quanto da dívida da empresa está vencendo no longo prazo, um período acima de um ano. E aqui, para que serve isso daqui para a gente? O que é que isso aqui traz para a nossa análise? Está aqui do lado. O objetivo é evitar surpresas indesejadas com a variação do câmbio. Então, qual que é a dívida em dólar dessa companhia? A gente vai estar ciente para a gente, caso tenha uma flutuação do câmbio, como a gente está agora, o câmbio foi a quase R$6 aí, voltou para 4 e pouquinho e voltou agora para 5 e tantão, a gente vai saber que a gente está vulnerável a esse tipo de flutuação se a gente tiver uma alta dívida em dólar. Então, agora sem mais delongas, vamos completar essas informações. Então, Guararapes é a nossa primeira empresa. A gente quer saber com o empréstimo de financiamento de curto prazo. Onde que a gente vai encontrar isso? Balanço patrimonial. A gente vai lá no Invest Site, que foi o site que a gente já conheceu nas últimas aulas. Guararapes, digita aqui. Vamos pegar essas informações lá no balanço patrimonial. Lembrando sempre que toda vez que a gente abrir aqui ao lado, olha, azul, o balanço patrimonial do passivo, no caso, que é uma dívida que ele tem, uma obrigação que ele tem. E sempre lembrando que toda vez que a gente mudar uma dessas demonstrações financeiras, a gente tem que alterar o ano. Então a gente vai pegar um ano completo, como a gente estava fazendo
até agora. O período de um ano, análise ali de todos aqueles dados em um período de 2019, a gente vai botar aqui também no período de 2019. E aqui a gente vai procurar. Então, passivo circulante. Então, isso aqui são as dívidas e as obrigações que as empresas têm em um prazo de até um ano. Então, a gente vai procurar aqui empréstimos e financiamentos. Está aqui. Qual que é o empréstimo e financiamento da Guararapes no curto prazo? 821 milhões, 821 milhões 747 mil. Então, a gente vai aproximando aqui. 821,7. Se a gente descer mais, a gente vai ver logo aqui, já tem um outro dado que a gente já pode preencher aqui, que é a moeda nacional ou estrangeira. Então a gente vê que todo o empréstimo da Guararapes em 2019, os 821 milhões de reais, 821 milhões e 700 mil reais, todo ele aqui era em moeda nacional. Era em debêntures, era empréstimos e financiamentos, mas tudo em moeda nacional. Nada em moeda estrangeira. Então, a gente vai colocar aqui que a dívida em dólar no curto prazo da Guararapes é de 0. Voltando aqui, a gente vai empréstimo de curto prazo. Agora a gente vai procurar longo prazo. Descendo mais, temos passivos não circulantes, são as dívidas de longo prazo. Então, a gente vai procurar empréstimos e financiamentos. 2 bilhões 3 milhões e 750 mil reais. A gente vai aproximando de novo. 2 bilhões e 3 milhões, ponto 8. A gente vai aproximar ali a outra casa, vai dar. Pronto. Uai. Agora sim. Dívida em dólar. A gente vai procurar aqui também, está vendo que dívida na moeda estrangeira é de R$0. Então aqui também a gente vai colocar 0. Então toda a dívida da companhia está em moeda nacional, nenhuma dívida em dólar. Esse campo aqui, do custo da dívida, a gente vai pular por enquanto. Isso aqui a gente vai encontrar lá nas notas explicativas da empresa. Só que a gente vai passar um processo... É um processo um pouquinho mais trabalhoso da gente conseguir encontrar qual é o custo dessa dívida. Ele é uma célula que está aqui, mas é uma célula mais informativa para a gente. Ela vai trazer informação, mas ela acaba não entrando no nosso cálculo. Então, fica a seu critério. Se você quer fazer o custo da dívida, a análise do custo da dívida dessa empresa ou não. É sempre bom você fazer, porque você vai ter uma noção de quanto que ela está pagando, quais são os juros que incidem ali sobre a dívida dessa empresa. Mas não é necessário, tá? Aqui, indo mais, a gente vai querer aqui agora os caixas e equivalentes. Então, vai estar no balanço patrimonial, tá aqui em azul. Balanço patrimonial vai estar no passivo ou no ativo. Aqui tem o triângulozinho vermelho. Se a gente colocar o mouse em cima, a gente vai ver. Veio cá para o canto. A gente vai ver, olhar no ativo circulante do balanço patrimonial. Então, a gente vai lá no ativo circulante e vai procurar essa informação. Aqui a gente está no balanço patrimonial do passivo, como a gente pode ver aqui em cima. Agora a gente vai ao balanço patrimonial do ativo. Aqui a gente vai alterar para o ano de 2019 novamente. E aqui agora a gente vai querer os caixas e equivalentes. Caixas e equivalentes, 943 milhões de reais. Caixas e equivalentes, 943 milhões. Aplicações financeiras. Logo aqui abaixo, 626 milhões e 500 mil, aproximadamente. 626 milhões,5. Títulos e valores imobiliários. Aqui, a gente poderia procurar direto dando um Ctrl F, porque nem toda empresa tem caixa ali, tem investimentos em títulos e valores. Algumas delas vão ter, e por isso que eu coloquei aquela célula a mais ali, para que, se tiver, a gente tenha onde encaixar. Eu sei que a Taesa tem quase 1,5 bilhão de títulos e valores imobiliários, mas quase nenhuma outra empresa que eu já tivesse visto tem essas aplicações em títulos e valores. Então, se você procurar aqui e ela não tiver esse dado apresentado aqui, tudo bem, não tem problema nenhum. Você passa, coloca 0 lá e vai para a próxima célula. Mas você procura para caso tenha um valor a mais que vai estar ali no ativo da empresa. Então, investimentos, não vai ter nada. Tributos, títulos de valores, títulos designados, não. Títulos,
Pronto, tá aqui. Títulos e valores imobiliários. Esses títulos e valores imobiliários, perceba que ele já está aqui dentro de aplicações financeiras. A Guararapes, ela já coloca dentro de aplicação do macro ali, aplicações financeiras, esse valor para títulos e valores imobiliários. Mas a Taesa não, por exemplo. Então, você vai olhar aqui. Se tiver, tem aqui esse título negrito aqui, olha, aplicações financeiras. Esse valor aqui é a soma de todos esses valores aqui embaixo que não estejam em negrito. Então, se ele já tiver aqui, entre esse nome negrito e esse outro nome aqui em negrito também, a soma dele já está aqui em cima. Então, você não precisa colocar lá de volta. Em outro quadrado, repetir esse valor daqui em títulos e valores. Caso ele tivesse lá para baixo, dentro de uma outra dessas classes aqui, por exemplo, se ele tivesse aqui embaixo em ativo realizável a longo prazo, aí tivesse aqui títulos e valores imobiliários, você colocaria lá em títulos e valores imobiliários, separado das aplicações financeiras. Como aqui ele já está dentro dessa parte em negrito, esse nome negrito e esse nome negrito, esse grupo aqui, ele já está aqui no meio, então esse valor que já está somado aqui, junto com aplicações financeiras. Então a gente não vai repetir, a gente chega aqui e coloca 0. Ok, então aqui agora a gente quer aquisição de imobiliário e intangível. Então, a caixa líquida de atividade de investimento, que é isso aqui, é o CAPEX. O que é o CAPEX? O CAPEX é o quanto a empresa precisa investir para manter ou aumentar a sua operação. No caso, manter mesmo a sua operação. Então, a Oi, todo ano tem um custo de reposição de cabos, atualização de software, atualização de torres de telefonia. Tudo isso daí, ela tem um custo disso daí de, por exemplo, 500 milhões de reais por ano. Não sei quanto é o valor, estou chutando. Mas, então, qual é o custo que ela tem para manter as suas operações? 500 milhões de reais por ano, que é o custo que ela necessita para que ela possa fazer a manutenção da sua operação. Onde a gente vai encontrar isso? Demonstração do fluxo de caixa. Mas onde dentro da demonstração de fluxo de caixa? Você vai botar o mouse em cima, olhar em caixa líquido de atividades de investimento. Então, a gente vem aqui, fluxo de caixa aqui do lado. Ano de 2019. Cá embaixo, caixa líquido de atividades de investimento. Então, qual foi o caixa líquido aqui que ela tem para o seu CAPEX? Voltando. Então, aqui, caixa líquido de atividades de investimento. Qual que é o valor que a gente vai colocar? Então, aqui a gente vai procurar aquisição de imobilizado e intangível. Lembra que aqui na planilha a gente está aqui que é aquisição de imobilizado e intangível. Então, a gente vai somar esses dois valores aqui e vai chegar ao valor do CAPEX dessa empresa. A gente pode fazer isso aqui tanto no Excel quanto na calculadora, mas vou mostrar aqui para vocês como vocês podem fazer isso aqui dentro do Excel. Então, o valor aqui, 247.995.000, aproximadamente 248 milhões de reais. Você vem aqui na célula, dá um sinal de igual, a igualdade, 248, menos 248, respeitando o sinal que está lá, sempre, menos 248, menos 131,5. Desculpa. Menos 131,5. Então, a gente chegou aqui que o valor do CAPEX da Guararapes para o ano de 2019 foi de 379 milhões e meio de reais. Então, aqui, agora a gente acabou a primeira coluna, vou mostrar para vocês o que a gente vai conseguir com cada uma dessas informações. Então, aqui a gente tem os empréstimos de financiamento de longo prazo, de curto prazo e de longo prazo da companhia. E a gente vê que é uma empresa que tem uma dívida relativamente equilibrada. Ela tem 821 milhões vencendo aí no período de um ano. E é uma empresa que tem um empréstimo aí vencendo de 2 bilhões acima de um ano. A dívida bruta da empresa, a dívida total, é a soma desses dois dados aqui. Então a dívida bruta toda é tudo que é a dívida dela. A dívida dela é 2 bilhões 825 milhões,5 da dívida toda dela.
Aqui é o valor do patrimônio líquido e aqui a gente chega à dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Esse daqui é um dos indicadores, é uma das maneiras que a gente tem de medir o endividamento da empresa. Então, a gente vê que de todo o patrimônio da empresa, apenas 50% dela é em dívida, cerca de 50%. A dívida dela aqui em dólar é zerada, ela não tem dívida em dólar, e ela tem 29% dessa dívida vencendo em até um ano e 71% vencendo acima de um ano, que é o que a gente já tinha visto mais ou menos aqui nessa composição de capital aqui. A gente tem mais ou menos esses mesmos parâmetros que a gente olha lá. O custo da dívida a gente pode fazer depois, mas bora fazer aqui para não ficar um vídeo tão mais longo do que vai ficar já. Então aqui, caixas e equivalentes. Ela tem em caixa disponível 943 milhões, em aplicações financeiras outros 626 milhões e meio, em títulos de valores imobiliários já está considerado aqui dentro, essa aplicação financeira está aqui em títulos. Então, em caixa total, ela tem 1 bilhão 570 milhões aproximadamente. A caixa sobre a dívida de curto prazo é de 1,9 vezes. O que isso significa? Que se ela pagasse, ela tem 1,9 vezes o valor da dívida em caixa disponível. Ela poderia pegar esse caixa que ela tem aqui, de 1 bilhão 570 milhões aproximadamente, pagar essa dívida de curto prazo, que é de 821 milhões e 700 mil reais, e ainda assim ela teria caixa sobrando, que ela tem quase 2 vezes esse valor dessa dívida em caixa na companhia. Se a gente tirar aqui o valor do CAPEX, que é o quanto a empresa necessita pagar anualmente para manter a sua operação, e pagar toda essa dívida de curto prazo, manter a sua operação, ainda assim, no final do período, nós teríamos um caixa de quase 370 milhões de reais disponível. Ou seja, é uma empresa que ela poderia ficar aí parada um ano sem receber nada, cobrindo todas as suas dívidas, cobrindo os seus custos, e ainda assim ela teria um caixa positivo no final do período. Então, a dívida líquida nada mais é do que a dívida total, que é essa dívida bruta aqui em cima, menos o que ela tem em caixa, que é esse valor aqui. Então, ela tem uma dívida líquida de 1 bilhão 256 milhões de reais, ou seja, ela ainda teria que, se ela pegasse todo o caixa dela para pagar a dívida, ela ainda ficaria devendo aqui 1 bilhão 256 milhões de reais em dívidas. O EBITDA dela, a gente teria o mesmo dado que a gente tem aqui no EBITDA, esse mesmo dado aqui, ele copiado para lá, e a dívida líquida sobre EBITDA é 1,13 vezes, ou seja, isso aqui é um outro indicador que tem para a gente medir o endividamento da empresa, assim como tem esse aqui em cima, que era a dívida de curto prazo, o caixa sobre a dívida de curto prazo, uma forma, essa dívida bruta sobre o patrimônio líquido é outra forma, e essa aqui embaixo é a dívida líquida sobre o EBITDA. O EBITDA é a geração mesmo de caixa da empresa, quanto foi gerado pela operação da empresa. Então, ela precisaria de um ano, um pouco mais de um ano do EBITDA, quanto ela gera de lucro operacional da empresa, ela precisaria de pouco mais de um ano para pagar, sanar toda essa dívida dela. Então, a empresa quer ter uma dívida bem equilibrada. Então, agora em diante, eu vou fazer a mesma coisa. Como aqui é só Ctrl+C, Ctrl+V do InvestSite para cá, eu vou pausar o vídeo para não ficar ainda mais longo. Vou preencher a Lojas Renner Marisa e eu volto para a gente preencher junto a Graziotin, a companhia Graziotin, tá? Já volto. Oi, voltei aqui porque eu vi que na Lojas Renner a gente já vai ter uma dívida em moeda estrangeira. Então eu queria mostrar para vocês como fica aqui no balanço. Então, Lojas Renner para o ano de 2019, está no balanço patrimonial do passivo, a gente tem empréstimos e financiamentos aqui de curto prazo de 894 milhões de reais. Foi o valor que está aqui. Empréstimos e financiamentos de longo prazo a gente já vai ver, mas aqui a gente quer também a dívida em dólar no curto prazo. Então, aqui dentro de empréstimos e financiamentos, a gente tem, olha, moeda estrangeira. Então, 484 milhões, 4. Então, 484,4 milhões. Opa, estou botando no lugar errado. 484,4 milhões. Isso aqui é a dívida que ela tem em moeda estrangeira agora para o curto prazo.
Então, descendo aqui um pouco mais, a gente vai procurar os empréstimos e financiamentos de longo prazo, empréstimos e financiamentos, passivo não circulante. O total aqui é de 751 milhões de reais. E essa dívida em dólar, moeda estrangeira, é de aproximadamente 40 milhões de reais. Moeda estrangeira, 39 milhões 859 mil, aproximadamente 40 milhões de reais em dívida em dólar, em moeda estrangeira, agora vencendo no longo prazo. Aqui já começa a preocupar um pouco a gente. Se a gente vê, ela tem uma dívida que é 12 vezes maior em dólar, vencendo agora nesse período de um ano, enquanto ela tem uma dívida que é muitas vezes menor, vencendo um período acima de um ano. O que preocupa isso aqui para a gente é devido ao valor do dólar atual. A gente está vendo aí o dólar chegando a patamares acima de R$5, quase R$6, e ela vai ter essa dívida aqui de quase 500 milhões de reais para sanar nesse ano agora de 2020, uma dívida que está em dólar. Então pode ser uma empresa que pode se enrolar um pouco a depender de como que vai ser o faturamento e o lucro dela nesse ano. Isso aí pode refletir bastante nos resultados que ela vai ter de agora em diante. Então, caixas equivalentes, a gente vai voltar agora no balanço patrimonial do ativo, lá que a gente vai encontrar o caixa, ano de 2019. Então, caixas e equivalentes de caixa. 1 bilhão 148 milhões de reais. Esse aqui é o caixa dela. As aplicações financeiras, 224 milhões, 200 mil aproximadamente. Títulos e valores imobiliários. Títulos de negociação não, títulos de não. Coloca aqui um Ctrl F. Títulos. Não. Então, não tem nada relacionado aqui com títulos e valores imobiliários. Então, aqui a gente vai colocar 0. E aqui, no aquisição de imobilizado intangível, a gente vai lá no demonstração de fluxo de caixa, ano de 2019. Atividade líquida de investimentos. Então, aquisição de imobilizado e intangível. Aqui ele já está junto, tá vendo? Aquisições de intangível aqui está zerado, mas é porque nessa aqui ele já está considerando junto. Então, é aproximadamente menos 751 milhões,4. E aqui a gente já vê um dado que é mais preocupante do que a gente tinha visto na Guararapes. Então, ela tem uma dívida de curto prazo, uma dívida que nesse ano vencendo, 54% da dívida dela vencendo agora, contra 46% de agora em diante, de 2021 em diante. Isso aqui preocupa ainda mais analisando o período que a gente está passando, onde muitas lojas estão fechadas, muitas empresas estão paradas, algumas empresas estão tendo que se reinventar dentro do e-commerce para continuar vendendo. Esse daí é um setor que é bastante afetado por uma crise como a gente está vendo agora do coronavírus. Então, se a gente analisar, aqui ela tem um caixa negativo, caso ela não pudesse trabalhar aqui esse ano, tipo, manter sua operação esse ano, e para ela pagar o CAPEX, que é o quando ela necessita para manter a sua operação, e pagasse também as dívidas de curto prazo da companhia, ela ficaria com um caixa negativo em 273 milhões de reais. Ou seja, se ela não conseguir pagar essa diferença daí, com a sua operação ali, comprando e vendendo suas roupas, roupas e calçados e tudo mais que a loja Renner negocia, ela vai ter que tomar um endividamento, ela vai ter que tomar ainda mais endividamento para conseguir cobrir esse buraco aqui que pode ficar nas contas da empresa para esse ano. Então, agora vamos para Marisa. A gente vai puxar aqui para o lado. Marisa, a gente quer empréstimos e financiamentos. Isso aqui está no balanço patrimonial do passivo. Como eu sei, balanço patrimonial nos dá a visão de empréstimos, que a empresa tem empréstimos e caixas. O passivo são as dívidas que a empresa tem. Então, empréstimos e financiamentos é uma dívida, é uma obrigação que a empresa tem que pagar. Então, a gente vai aqui direto para o balanço patrimonial do passivo. Lojas Marisa. Estava procurando a empresa errada. Lojas Marisa, que é a Mar 3. Balanço patrimonial do passivo para o ano de 2019. Então,
para o ano de 2019, balanço patrimonial do passivo consolidado das lojas Marisa, empréstimos e financiamentos, 680 milhões,3. Em moeda estrangeira, 0. Vamos para empréstimos e financiamentos de longo prazo. O total, 839 milhões e 200 mil. Quanto que isso aqui que é em dólar, em moeda estrangeira, 0 também. Caixas e equivalentes. Isso aqui também está no balanço patrimonial, mas lá no balanço patrimonial do ativo, já que isso aqui é um bem, é um direito que a empresa tem. Então, para o ano de 2019, a Lojas Marisa tinha um caixa de 37 milhões e 77 mil, aproximadamente 37 milhões e 100 mil reais. Aplicações financeiras dela no valor de 688 milhões 421 mil. Então, 688 milhões 421 mil, aproximadamente 400 mil. Títulos e valores mobiliários também não está aqui em cima. Aqui, olha, outros ativos circulantes. Títulos e valores mobiliários está aqui dentro dessa conta, mas está zerado. 515. Então, aqui é um pouquinho só, cerca de 500 mil. A gente vai deixar aqui um 0,5. E agora a gente vai para a aquisição de imobilizado intangível. Onde está isso? Demonstração do fluxo de caixa. Então, demonstração de fluxo de caixa da Lojas Marisa para o ano de 2019. Se você botar aqui, vai aparecer novamente a notificação do que é que você está procurando. Então, olha, em caixa líquido de atividade de investimento, caixa líquido de atividade de investimento. E a gente tem aqui que o custo de imobilizado e do intangível é essa soma aqui, 40 milhões e 400 mil, é igual a menos 40,4, menos 19,6 aproximadamente. Então, é um CAPEX aproximadamente de 60 milhões de reais. Isso aqui vale a mesma análise para a Lojas Renner, ou para Lojas Renner, onde se ela não pudesse operar esse ano e ela tivesse que tirar o caixa dela para manter a sua operação e também pagar a sua dívida, ela teria que tomar um pouco mais de endividamento. Por último, aqui a gente vai para a Graziotin, companhia Graziotin. Então a gente vem aqui, companhia Graziotin, balanço patrimonial do passivo, empréstimos e financiamentos, 0. Lembra que eu te falei na nossa primeira aula lá que a Graziotin, ela não tinha dívidas, era uma empresa que não tinha nenhuma dívida. Então, aqui também vai ser 0. No longo prazo, empréstimo e financiamentos também zerado. Também aqui em dólar zerado. O custo da dívida, nesse caso aqui, seria zerado também. Caixas e equivalentes. Então, a gente vai no balanço patrimonial do ativo para o ano de 2019. Já é o ano que está aqui. Para a companhia Graziotin. Está aqui do lado o nome dela. A gente tem caixas e equivalentes no valor de 12 milhões 886 mil reais. 12 milhões e 900 mil, aproximadamente, a gente pode colocar. Aplicações financeiras, 57 milhões e 600 mil, aproximadamente. 57 milhões e 600 mil. Títulos e valores mobiliários. Outros ativos. Títulos e valores imobiliários, também zerado, não tem nada. E aqui agora a gente quer o CAPEX, fluxo de caixa, 2019, caixa de atividade líquida de investimento, aquisição de bens do imobilizado, então 16 milhões e 900 mil aproximadamente, menos 16 milhões e 900 mil reais. Então esse aqui é o valor do CAPEX da Graziotin para o ano de 2019. Então aqui agora o que a gente consegue ver já melhor nessa planilha? A gente vai ver que a dívida líquida sobre o EBITDA da Lojas Marisa é muito maior do que as outras, ou seja, ela precisa de cerca de 4 anos da sua geração de caixa operacional
para cobrir a dívida que ela tem, a dívida líquida que ela tem. Isso daí já considerando que ela pegaria o que ela tem de caixa e pagaria parte da dívida que ela tem. Então ela ainda precisaria de mais de 4 anos. De maneira geral, o que a gente coloca é que essa dívida líquida sobre EBITDA não deveria ser superior a 3 vezes, não deveria ser superior a 3 anos da geração de caixa operacional da empresa para pagar a dívida. Então, nesse caso aqui, a gente teria que a empresa menos endividada, de acordo com essa análise, seria a Companhia Graziotin, visto que ela não tem nenhuma dívida, mas ela tem bastante caixa sobrando. Depois dela, a Lojas Renner, que apesar dessa dívida dela que está um pouco desbalanceada, ela ainda assim precisa de cerca de 0,11 tempo de um ano ali, tipo cerca de 10% do ano, para conseguir sanar essas dívidas, considerando que ela pegaria o caixa dela já para pagar as dívidas que ela tem. E depois disso daqui, a Guararapes tem um pouco mais de dívida, mas ainda assim nada muito alarmante. E por último, a Lojas Marisa, que estaria aqui muito endividada. Óbvio que esse parâmetro do 3 vezes a dívida líquida sobre a EBITDA é o que é usado de maneira geral, como eu te disse. Mas tem alguns setores que podem ter um endividamento um pouco maior. Por exemplo, setor de transmissão de energia. Eles têm uma receita muito previsível. Então ela pode se endividar ali 4 vezes. Até 4 vezes seria o ideal, mas ela pode alavancar um pouquinho acima disso daí. Visto que ela vai ter uma receita, uma geração de receita bem previsível. Ela sabe que todo ano ela vai estar atendendo os mesmos clientes, ela não tem como concorrer, não tem concorrência ali, os mesmos clientes não podem mudar dela para uma outra transmissora de energia. Então, ela pode se endividar um pouco mais, visto que ela tem uma certeza melhor, uma previsibilidade melhor de quanto ela vai receber, quanto que ela vai gastar. Então, por esse vídeo é isso. Espero vocês no próximo, para que a gente complete juntos essa última aba dessa planilha. E por esse vídeo é isso. Até lá.